Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria mais uma vez iniciarmos o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Chiarini Vilar. Hoje nós vamos estudar uma belíssima página, uma belíssima história inserida no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. É aquelas histórias que o Chico contava. Hoje é uma história que envolve Manuel Quintão, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Aqui nós vamos ter uma ideia da mediunidade extraordinária de Chico Xavier e nós vamos ver o quanto a mediunidade pode auxiliar as pessoas. Antes de começarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos o nosso telespectador querido, nosso ouvinte da Rádio Boa Nova e o nosso telespectador da TV A Caminho da Luz através do seu canal no YouTube. Que Jesus abençoe o nosso encontro de hoje. Casos de Manuel Quintão. Numa sexta-feira do mês de maio de 1945, Manuel Quintão, na varanda de sua aprazível vivenda no Meier, que é o Rio de Janeiro, conversava animadamente com o confrade Meireles, quando sua cara companheira o chama para nivelar o piano, isto é, acertá-lo nos pisos. Com o auxílio do irmão Meireles, pegou na alça do piano e, fazendo força para levantá-lo, sentiu uma torção nos rins, sobrevindo-lhe intensa dor, que o obrigou a acamar-se. O caso, que antes parecia sem importância, agravou-se, impossibilitando de ir à casa de Ismael presidir a sessão pública das 19h30. Dona Alzira, sua esposa, alvitrou que telegrafasse ao Chico, respondendo-lhe Manuel Quintão: não convém, isto vai alarmar e nada produzirá, de vez que, se for permitido, mesmo de longe ou daqui de perto, receberei o remédio de que careço. Esperemos até domingo, se não melhorar, escreveremos ao Chico. Manuel Quintão, ele foi quem organizou pela Federação Espírita Brasileira a publicação do primeiro livro do Chico, Parnaso de Além Túmulo, tanto é que o prefácio é de Manuel Quintão. Então nós percebemos que o Manuel Quintão tinha um carinho muito grande pelo Chico, era bem mais velho do que o Chico, ele chegou a conhecer aquela turma antiga da Federação Espírita Brasileira. Ele teve um trabalho, tinha uma moralidade muito elevada, residia no Rio de Janeiro, foi quem levou o Chico as primeiras vezes ao Rio de Janeiro, publicou os livros do Chico pela Federação Espírita Brasileira, mas ele não quis alarmar o amigo, não quis se preocupar com uma situação que poderia ser apenas física, temporária, e disse para a companheira para não preocupar o Chico com isto. E aí nós vamos perceber no desenrolar da história a mediunidade do Chico. É interessante, não é, nós analisarmos algumas palavras. Por exemplo, os mais jovens talvez tenham dificuldade em entender o que é telegrafar-se, porque naquela época o telefone era muito difícil, então tinha que telegrafar, mandar uma mensagem telegrafada. Então era muito interessante tudo isso, mandava uma mensagem, a pessoa recebia a mensagem, telegrafava de volta. Eu, quando criança, interessante, né? Olha, bem antes que isso, eu me lembro, quando nós estávamos em Confidentes, por exemplo, na casa do meu avô, quando a minha mãe, que morava em São Paulo, que ia falar com o meu avô, então tinha que ligar para uma central e dizer: olha, então vamos marcar para hoje às 4h da tarde. A pessoa vai para aquele telefone, que era um telefone público, e a gente se fala, né? Então você ficava ali 4 horas, daqui a pouco o telefone tocava, e aí a telefonista falava: olha, a sua ligação está aí. Aí você falava com a pessoa. Às vezes você saía porque não conseguia
completar a ligação, né? Nós estamos falando da década de 70, da década de 80, começo de 80. Eu fico imaginando aqui nessa década de 40, que era telégrafo. Quando eu entrei no banco, em 1980, o banco tinha telégrafo. Eu cheguei a conhecer, era muito interessante, que coisa genial que era o telégrafo, né? Era uma bobina amarela fina. Daqui a pouco aquilo começava como se fosse uma máquina de datilografia que o punha a escrever de maneira rápida, tudo por código Morse. É muito interessante, né? Eu cheguei a pegar tudo isso, era algo fantástico, né? Então o que a mulher de Manuel Quintão? Olha, vamos mandar uma mensagem para o Chico. O Chico vai indicar você a tomar um remédio, vamos pedir aos espíritos que interfiram. E Manuel Quintão diz não. Só um ponto interessante que nessa história toda que nós estamos vendo, que nós não realçamos na personalidade do Chico. O Chico, na época da máquina de datilografia, o Chico foi um dos maiores datilógrafos que o Brasil já teve. O Chico ele trabalhava na Fazenda Modelo, depois também com a mediunidade. E o Chico era interessante, era muito difícil o Chico perder uma lauda. Era muito difícil o Chico escrever algo errado. A gramática mesmo, eu estou falando agora, o digitalizar da mensagem. Às vezes nós realçamos tanta personalidade do Chico e não realçamos esse ponto. O Chico era de uma destreza. Hoje os jovens, eu por exemplo, nunca mexi numa máquina de datilografia. Mas o Chico era um datilógrafo genial, extraordinário. É verdade, eu me lembro que quando eu tinha ali pouca idade, eu consegui algumas máquinas de datilografia e eu estava montando uma escolinha de datilografia. Na época era o que há de melhor, não é? As pessoas tinham que fazer, como hoje as pessoas têm que fazer um curso de computação, né? Então é uma coisa muito bacana, são um passado que parece tão distante pela grande modernidade que nós alcançamos, mas nós estamos falando de coisa de 50 anos para cá, o avanço que teve, não é? Então a gente percebe que as coisas vão ficando obsoletas. Hoje, por exemplo, você já não vê mais curso de computação. Hoje você faz um curso de uma certa forma ou online, ou você faz um curso, você mesmo vai buscando as ferramentas hoje no Google e praticamente já não tem mais escolas de computação como tinha, não é? Às vezes você faz um curso, às vezes até à distância. É igual a questão da enciclopédia. Hoje em dia, antigamente as pessoas compravam Barça, compravam aquelas enciclopédias. Hoje a gente anda com uma enciclopédia na mão que é o celular. Você põe ali no Google, ali sai toda a sua pesquisa que levava tempo para você achar numa enciclopédia passada. Bom, já que Manuel Quintão pediu para que ela tivesse um pouco de calma, vamos esperar até domingo, eu acho que vai passar. Eu não quero alarmar o Chico, deixar o Chico preocupado. Vamos ver a continuidade dessa história, né? E por intuição, foi medicando-se. Domingo pela manhã, o correio traz uma carta. Abrem-na, é do Chico Xavier, com uma mensagem de Emmanuel, que logo de início diz: antes de tudo, desejo identificar-me, dizendo-lhe que, em verdade, o telegrama antes alarma e nada beneficia. Desde que sofreu o acidente, estamos medicando-o. E continue tomando os remédios que, por via intuitiva, já lhe receitamos. Dias depois, o nosso caro irmão ficou restabelecido. Procurou a mensagem para nos dar, mas não a encontrou. Que pena. Seria mais um clichê documentativo para o nosso livro. Olha a mediunidade do Chico, né, querido Sérgio, querido ouvinte. O Chico, ele realmente era uma antena parabólica magistral. Chico foi o maior médium que passou pela Terra. Muitos podem perguntar, mas Jesus não foi o maior médium? Jesus é um Cristo. Jesus é um co-criador de um planeta. Jesus, ele não é uma personalidade comum. Não que o Chico seja, mas o Chico, abaixo de Jesus, eu não tenho dúvida de que foi o maior médium que pisou pela Terra. Ele tinha uma acuidade medianímica extraordinária. Igual esse caso que nós estamos falando do Manuel Quintão, nós já vimos neste próprio livro, no programa passado, por exemplo, pedindo uma intercessão por Emmanuel para uma jovem parente do Chico que desencarnou jovem. Nós percebemos o Chico
tendo uma noção. As pessoas não precisavam escrever para o Chico. A informação chegava naturalmente. E quando ele julgava ser prudente, ele respondia. Nós não vimos alguns programas passados, por exemplo, um amigo mandando uma mensagem para Humberto de Campos? E Chico Xavier recebe a resposta de Humberto de Campos? Então nós percebemos que a mediunidade do Chico era uma mediunidade gloriosa. E o Chico em momento algum utilizou essa mediunidade para envaidecer, para o crescimento próprio, no sentido de afamá-lo, não. O Chico manteve sempre a humildade. E no início dessa correspondência disse, olha, realmente, dependendo da notícia, mais alarma do que informa. E é uma pena que Manuel Quintão, não sabendo onde foi parar essa correspondência, não pôde dar ao professor Ramiro Gama para que constasse na íntegra nesse livro que estamos apreciando. Dando continuidade, também em começo de abril de 1947, o mesmo confrade sonha com a data de 18. Constou esse sonho de seu magnífico livro Cinzas de Meu Cinzeiro. Depois de várias considerações sobre sonhos, disse-nos: despertei alta noite a tracejar uma folha de calendário do ano de 1947. Era uma dessas folhinhas de parede, modelo comercial, que eu esboçava com requintes de meticulosidade a tinta encarnada assim. 1947, 18 de abril, sexta-feira. Aqui então nós vamos ver essa história muito interessante que está até narrada no livro, porque Manuel Quintão era também um escritor na sua época e ele escreveu um livro com o tema Cinzas de Meu Cinzeiro. E ele coloca até, em 1947, ele teve um sonho chamando a atenção do dia 18. Nós sabemos, dia 18 de abril, trata-se do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Estava completando 90 anos a primeira publicação de O Livro dos Espíritos. Então aqui, André, nós vamos ver agora mais uma parte para nós ver que coisa interessante. E a impressão era tão viva que não resisti ao desejo de grafá-la imediatamente no meu calepino. Nem sopitava a freima de transmiti-la aos confrades mais íntimos. E não faltou quem sorrisse de minha puerilidade. Ora, para que havia de dar o Quintão no crepúsculo da vida? Houve que identificou a efemeridade com a primeira edição do Livro dos Espíritos. Em outros, eu pressentia o palpite piedoso da minha desencarnação. Era matéria de sonhos, o campo é livre e infinito, e como lá diz, o melhor da festa é esperar por ela. A festa veio no dia 18 de abril passado. O nosso nunca asaz, e lembrando Chico Xavier, viajou a serviço de Pedro Leopoldo para Juiz de Fora. E porque não nos víamos havia 3 anos, aproveitou o ensejo para uma surpresa de arromba, porque me chegou a Penates às 22 horas, debaixo de chuva. Era só para matar saudades. Num fugaz e furtivo abraço. Não podia demorar. Regressaria no primeiro trem da manhã. Precisava parar ainda em Juiz de Fora e estar a tempo em Pedro Leopoldo, a fim de, na próxima terça-feira, seguir para a feira pecuária de Uberaba. Serviço é lei. Manda quem pode. Repousar? Dormir? Não. Poderia perder o trem. Candura do Chico. Isso é uma outra situação que nós também não valorizamos no Chico. O trabalho do Chico não era apenas em Pedro Leopoldo. Ele tinha que viajar para as cidades ali em torno de Pedro Leopoldo, ou ir para Juiz de Fora, por exemplo, naquela altura, ir de Pedro Leopoldo para Juiz de Fora, não era tão perto também. E nós percebemos a delicadeza do Chico
aproveitar, fazer uma visita, mas também já no primeiro horário ter que retornar para Juiz de Fora, depois para Pedro Leopoldo. Aí na terça, o Chico já teria necessidade de ir para Uberaba, sua cidade futura, para poder dar continuidade na exposição que tem até hoje naquela cidade. Às vezes nós não realçamos o trabalho do Chico, imaginamos que o Chico era uma pessoa que vivia da mediunidade, vivia no Centro Espírita Luiz Gonzaga, vivia por conta de Emmanuel, de Humberto de Campos, de André Luiz, de Dr. Bezerra. Muito pelo contrário. O Chico ele teve uma vida profissional muito agitada. O Chico ele tinha muitos compromissos profissionais também. Não era brincadeira a vida do Chico, não. Então nós percebemos que, mesmo com uma vida atarefada, ele não perdia a oportunidade para estar com os amigos. E faziam 3 anos que eles não se viam. Há uma coisa interessante que nós realmente observamos isso, não é? Repousar, dormir, nós sabemos que Chico não tinha essas palavras no seu vocabulário. Chico aproveitou todos os segundos da sua existência, com 92 anos, para trazer trabalho, luz e bondade para todos aqueles que estavam ao seu lado. Mesmo quando Chico parecia fora do combate, mesmo quando ele estava no hospital internado, ele ali não perdia a oportunidade de levar uma mensagem de amor, de esperança aos médicos, aos enfermeiros, aos doentes. Então Chico aproveitava cada momento. Não é como nós, não é? Que não vemos a hora de chegar no sábado, no domingo. Vamos descansar. Eu preciso de descanso, eu preciso de lazer. Isso é para nós que somos espíritos ainda, que não somos tão apegados ao trabalho, né? Então, vamos dar continuidade nessa mensagem, porque agora eles já estão juntos e iriam passar apenas algumas horas, porque pela manhã ele tinha que pegar o trem e ele tinha que continuar a sua viagem. Vamos então bater papo toda a noite, enquanto chove grosso lá fora. Mesa posta, café, biscoitos e um mundo de ideias. Comentários, recordações. O velho Cronos se eclipsa, envergonhado talvez, e Morfeu vai-lhe na pegada com as suas papoulas. Às 4 da madrugada, canta o galo. Minha mulher pede ao Chico uma indicação, um conselho mediúnico. Deixa-te disso. O Chico está fadigado, exausto mesmo. De resto, eu sempre fui infenso a comunicações preconcebidas. O médium, porém, não recalcitrou. Toma lesto da lapiseira e, sem pestanejar, escreve de jato. E aqui, André, nós vamos ver que Braga Neto, que foi um poeta, escreve então uma poesia com o título Ave Maria, que é exatamente para o Manuel Quintão. Então aqui, André, nós vemos que coisa bonita, não é? A esposa de Manuel Quintão perguntou se havia possibilidade de trazer uma mensagem, não é? Porque Manuel Quintão estava preocupado com o seu dia a dia, com o desenvolvimento das suas atividades espíritas, não é? Mas Manuel diz, não precisa não, bem, o Chico está cansado, nós já estamos há horas aqui conversando, já está quase que amanhecer, o Chico vai ter que pegar o trem daqui a pouco, não vamos incomodá-lo com isso, não é? Mas o Chico, sempre com aquela maneira carinhosa, o Chico pega a lapiseira e diz, vamos ver o que a espiritualidade vai nos reservar de comunicação para o dia de hoje. A mediunidade do Chico era algo estrondosa. Então nós percebemos que onde o Chico estava, sempre tinha um espírito amigo acompanhando. Sempre Emmanuel destacava, às vezes Emmanuel também não podia estar ali 24 horas com o Chico, Emmanuel também tinha muitos afazeres no plano espiritual. Lógico que o Chico era a sua responsabilidade maior, mas o Chico, Emmanuel, sempre destacava os espíritos para acompanhá-lo. Tanto é que o porta-voz da espiritualidade, nas vezes que o Chico esteve aqui na cidade de Itapira, por exemplo, é o poeta de Tietê, Cornélio Pires, que esteve em vida em Itapira, já que ele era como se fosse um showman, dessas pessoas que eram itinerantes, iam levar a alegria de cidade em cidades. Então, o Braga Neto
ficou responsável, a pedido de Emmanuel, para que pudesse acompanhar o Chico e, se precisasse de alguma orientação, estaria ali pronto com esta finalidade. E aqui então, André, olha que poesia, nós vamos rapidamente fazer cada estrofe e ao mesmo tempo comentar, porque são estrofes maravilhosas e é uma rogativa pedindo ao alto a nossa Mãe Santíssima, né? E é por isso que o tema é Ave Maria. No primeiro aniversário de minha libertação, em teu lar, quintão amigo, procuro o altar da oração. Nós percebemos que Braga Neto procurou realçar a importância de Manuel Quintão, a importância de rever os amigos, a importância de colocar o papo em dia, a importância de estarem juntos. Continua, Ave Maria, Mãe que por nós velas, do teu trono de eternos resplendores, auxilia os teus filhos sofredores, que padecem a fúria das procelas. Então aqui nós vemos, né, que Braga Neto fala numa linguagem assim, não tão usual na nossa língua portuguesa, é mais rebuscada, mas ao mesmo tempo que Maria pudesse, do seu trono abençoado de luz, pudesse estar iluminando os filhos sofredores, entre eles o nosso Manuel Quintão. Continua, cheia de graça, estrela entre as mais belas, anjo excelso dos pobres pecadores, balsamiza, Senhora, as nossas dores, tu que por nossas almas te desvelas. Nós vemos o carinho do Espírito com a nossa Mãe Santíssima. Nós, os espíritas, respeitamos muito este espírito de vulto, que tem um trabalho lindíssimo no plano espiritual, em especial envolvendo o Vale dos Suicidas, aqueles nossos companheiros e companheiras que, não suportando o peso da vida, escolhem o caminho equivocado do suicídio, têm no manto protetor da Mãe de Jesus o agasalho, o acalento, a palavra de estímulo, e foi a ela pedido o amparo, a intercessão, o auxílio, a que não desamparasse em momento algum. É até emocionante o apelo que a espiritualidade faz à Mãe Santíssima. Continua, ó Senhor é contigo, soberana, astro sublime sobre a noite humana, sol que infinitos dons de Deus encerra. E aqui ele tem a última estrofe, que também é ligada à penúltima, bendita és para sempre, Mãe querida, por teus braços de amor, ternura e vida, por teu manto de luz que ampara a terra. Braga Neto. Eu acho uma coisa tão estranha no movimento espírita, que ainda, hoje já diminuiu muito, mas eu lembro que há muitas pessoas que dizem, olha, não é mais ou menos aquela ideia dos evangélicos, não é? Mas a Mãe Santíssima foi uma mulher comum. Lógico que ela foi uma mulher comum. Como nós tivemos milhares de seres que viveram uma vida comum, que independente do seu credo religioso, nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar a Mãe de Jesus, o Pai de Jesus, os discípulos que não eram pessoas perfeitas, mas que fizeram o que podia. Nós temos na história Santo Agostinho, Francisco de Assis, nós tivemos Gandhi, nós tivemos Chico Xavier. Poderíamos enumerarmos aqui milhares de pessoas que passaram pela terra, que deixaram o seu lenitivo de amor, independente se é católico, muçulmano, se é crente, se é evangélico, não interessa. O que interessa é a mensagem que ele deixou. E encerra, André, dizendo, isto continua, Manuel Quintão, com a lapiseira que guardo como lembrança do saudoso e inesperado visitante. Juro que não me lembrava absolutamente do seu transpasse nesta data, nem o médium ter-o-ia de memória tão pouco,
E aqui fica mais um lindo caso de um sonho premonitório para cuja realização o caro Chico foi o instrumento feliz. Então, André, que nós percebemos que é uma linda história, não é? Sem dúvida. É uma história envolvendo o Chico, uma história convidando-nos a vermos a mediunidade do Chico, conclamando-nos a exaltarmos a participação da espiritualidade amiga. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais um programa pela nossa rádio Boa Nova. O programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Nós agradecemos ao nosso querido rádio ouvinte, um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.